Seja muito bem-vindo ao quarto episódio da segunda temporada do Qualos Podcast. Este é o primeiro programa a reunir os principais nomes da gastroenterologia, da endoscopia e de diversas outras especialidades para discutir os temas mais relevantes e inovadores relacionados à medicina do aparelho digestivo. Nós valorizamos um conteúdo de muita qualidade e muita confiabilidade e estamos aqui compartilhando experiências, desafios e soluções que vão impactar diretamente na vida dos nossos pacientes e também dos nossos colegas profissionais da área da saúde. Nós estamos abordando temas como o tratamento das doenças do trato gastrointestinal, novidades em pesquisa, tecnologia, inovação, além, é claro, de discutir a evolução da medicina e o impacto que essa evolução vem trazendo para a sociedade. Nós aqui na segunda temporada decidimos falar sobre tratamento da obesidade e, é claro, com viés relacionado à endoscopia, como foram os episódios anteriores. Então nós vamos falar muito sobre endoscopia bariátrica e também sobre outros temas no viés da cirurgia, porque alguns dos nossos convidados são cirurgiões. A exemplo do nosso convidado de hoje, logo a gente vai apresentar ele para vocês. Hoje nós vamos entrar a fundo no tratamento endoscópico da obesidade, falando sobre a gastroplastia endoscópica. Além disso, nós também vamos falar sobre as técnicas para o tratamento do reganho de peso e o futuro da endoscopia bariátrica e do tratamento da obesidade. Nós vamos explorar aqui os seguintes temas: o que é a gastroplastia endoscópica e quais as vantagens e os desafios, dessa técnica, como evoluir na técnica e qual seria o treinamento ideal, para avançar na gastroplastia endoscópica, e quais são as opções de tratamento endoscópico para o reganho de peso após a bariátrica. E como eu já tinha falado para vocês, nós vamos conversar um pouquinho também sobre o que esperar do futuro do tratamento da obesidade, principalmente da endoscopia bariátrica. Antes de começar, para você que ainda não nos conhece, nós vamos nos apresentar. Eu sou o Gabriel Leão, eu sou médico gastroenterologista e endoscopista do Hospital São Lucas, da PUC, aqui em Porto Alegre, e também sou professor da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC. O Ari é o nosso outro membro titular aí da mesa, que está aqui presente hoje. Te apresenta aí para o pessoal que ainda está chegando hoje aqui para nos conhecer. Tá bem, então, meu nome é Ari Benhur Leão, sou gastroenterologista e endoscopista, chefe do Serviço de Gastroenterologia e Endoscopia do Hospital São Lucas da PUC, coordenador do Centro de Treinamento em Endoscopia da SOBED no Hospital São Lucas da PUC. Muito bem. Antes de a gente conhecer o nosso convidado de hoje, eu vou fazer um pedido para vocês. Nós estamos aí trabalhando para trazer informação de qualidade em endoscopia. Acho que nós estamos atingindo esse objetivo. Cada vez a repercussão é maior, nós estamos sentindo isso nos comentários, seja nos comentários do dia a dia, o pessoal trazendo a audiência do programa, e falando que está acompanhando, assim como os comentários, nos nossos cortes no Instagram, no Facebook e até mesmo no YouTube, lá no Spotify. Nós estamos sentindo esse crescimento de audiência e eu peço para vocês que se inscrevam no canal do YouTube. Isso é importante para que nós consigamos fazer esse projeto ser cada vez maior e chegar cada vez mais longe. Então se inscrevam no canal, curtam os nossos cortes lá no Instagram e no Facebook, porque isso é muito importante para a continuidade desse projeto. Muito bem, agora chegou a hora da gente falar sobre o nosso convidado de hoje. Como sempre, como nos episódios anteriores, o Ari está aqui para confirmar isso, Ari? A gente tem trazido gente aqui com muita qualidade, gente de bastante relevância, tanto no meio cirúrgico quanto no meio da endoscopia, para falar sobre esses assuntos que são tão importantes. Hoje, nós estamos aqui com o Rodrigo da Legrave, O Rodrigo é cirurgião bariátrico, faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e ele tem formação em endoscopia pela FUGAST, então ele vai poder falar para a gente aqui com bastante conhecimento sobre os temas que nós vamos abordar aqui hoje. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Qualos Podcast. Pô, Gabriel, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder participar desse programa altamente qualificado que vocês têm implementado aí, que com certeza vai fazer parte do nosso dia a dia aí dentro do público médico aí do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro aí que acompanha a endoscopia, que gosta de conteúdo de qualidade. Para mim é uma honra, eu fico muito feliz e já aproveito para parabenizar vocês aí
pelo programa, pela forma como vocês têm conduzido maravilhosamente bem, hein? O prazer é todo nosso, Rodrigo. É muito bom contar com a tua parceria aqui. E eu já vou começar aqui, para que o pessoal que está nos assistindo e não te conhece, entenda um pouco sobre a tua história, te perguntando o que te fez buscar, primeiro a cirurgia bariátrica, né? E na sequência, a endoscopia, e até mesmo a endoscopia bariátrica, que é o nosso foco principal aqui hoje. Como é que foi esse caminho para chegar até aqui? Perfeito, Gabriel. Assim, a minha história com a obesidade ela é bastante longa, mas eu não vou me alongar aqui, porque eu fui uma criança com obesidade e devido ao cuidado que a minha mãe teve, né, ela evitou que eu me tornasse um adolescente obeso. Então, a minha família já tinha muitas pessoas com obesidade, só que a obesidade, a cirurgia bariátrica ela acabou entrando de uma forma muito aleatória na minha vida. Quando eu me mudei para o interior, lá em 2011, 2012, eu fui trabalhar naquela região ali de Teutônia, de Lajeado, e eu enxerguei um espaço dentro da cirurgia bariátrica e mal sabia eu que já existia um certo chamado assim, para eu trabalhar com essas pessoas, de saber acolher, de saber ouvir essas pessoas com obesidade que, infelizmente, ainda sofrem muito com alguns estigmas, né? Então, eu passei desde 2012, que eu fui no primeiro congresso de cirurgia, no meu primeiro congresso de cirurgia bariátrica, que foi em Maceió, e desde ali eu vim desenvolvendo um interesse cada vez maior pela cirurgia bariátrica, não só como uma forma de aprimoramento cirúrgico, que ela é uma cirurgia desafiadora, mas também como uma forma de poder ajudar cada vez mais pessoas, uma vez que a obesidade tem crescido dentro do nosso meio. Então, essa necessidade de enxergar uma forma de poder cuidar, de fato, das pessoas com obesidade. E essa parte da endoscopia, em que momento que surgiu aí na tua vida? Como eu trabalhava no interior e eu comecei a desenvolver a minha técnica cirúrgica, eu fiquei um pouco temeroso com que forma que eu poderia lidar com algumas complicações da cirurgia e também para poder atender uma outra parcela da população que acabava não se enquadrando dentro dos critérios da cirurgia. Então, eu primeiro fui atrás do tratamento, de conhecer mais o tratamento, por exemplo, com balão intragástrico. E aí, meus colegas lá de São Paulo, com quem eu tive algumas reuniões, eles disseram assim, cara, quem sabe tu não aprende a questão da endoscopia para poder, de fato, atuar dentro dessa área. E aí, como eu já conhecia, por exemplo, o próprio Mauro Maia, o Leonardo Conrado, enfim, lá mesmo da PUC, o próprio Ari, então, eu disse assim, acho que é o momento. Então, fui atrás disso lá em 2015, 2016, acabei fazendo a minha formação em endoscopia lá na Fugast, e desde então venho fazendo, quando eu me mudei de volta para Porto Alegre em 2018, em função do nascimento dos filhos, aquela coisa toda, o Ari sabe bem dessa história, né? Então, eu acabei retornando, a Fugast me acolheu e eu acabei desempenhando um pouco esse papel também de endoscopista, mas mais ainda no sentido de foco mesmo no tratamento da obesidade. Eu não tinha o interesse naquele momento de fazer endoscopia diagnóstica ou outros procedimentos endoscópicos. O meu foco sempre foi associar o que eu já fazia como cirurgião dentro da área da endoscopia, até como uma forma de oportunidade para os pacientes, né? Para complementar mesmo, exatamente. Né? E aí eu já vou aproveitar para a gente colocar o nosso primeiro assunto na mesa, né? Então eu já vou chamar o Ari para a conversa para a gente falar um pouco sobre gastroplastia endoscópica. Primeiro, o que é gastroplastia endoscópica, né? Então, Rodrigo, a gente sempre comenta, né? A gente tem uma audiência bem diversificada, assim, né? De pessoas que trabalham com obesidade, pessoas que trabalham com endoscopia, pessoas que ainda estão decidindo o que vão fazer da vida, né? Mas que estão aí nessa evolução para se formar como profissional da área de saúde. Então, vamos falar um pouco o que é gastroplastia e introduzir para o pessoal o assunto. Bom, inicialmente, então, eu queria agradecer muito o Rodrigo por estar aqui com a gente hoje. Que isso. Muito obrigado, Rodrigo. Prazer é meu. A vida, ela vai nos colocando por caminhos e a gente vai se reencontrando aqui e ali, né? Antes de falar um pouquinho sobre a sutura endoscópica, né, a gente sempre retomar e contextualizar. A obesidade é doença crônica, é doença que diminui anos de vida, é a doença que diminui qualidade de vida, é a segunda causa modificável de morte, né? Perdendo para o tabaco. Então, é uma doença que tem que ser tratada com muita seriedade dentro da gravidade que é essa epidemia de obesidade. A sutura endoscópica em si, ela consiste num dispositivo, tá? Que é um dispositivo de sutura, que é acoplado a um endoscópio, de preferência um endoscópio de duplo canal. Existem alguns modelos aí para usar de monocanal, mas correntemente aí a gente usa um endoscópio de duplo canal, né? Onde
a confecção de pontos cirúrgicos no corpo gástrico, estendendo até o fundo gástrico, né, poupando o antro, leva a uma tunelização do estômago, diminuindo a superfície gástrica e, com isso, levando a um procedimento que tem um objetivo restritivo de diminuição do lúmen gástrico. Tá? Então, isso basicamente é a sutura endoscópica. E para quem que ela está indicada? Né? A sutura endoscópica está indicada para pacientes com obesidade grau 1, tá? Pacientes que não são candidatos aí à cirurgia bariátrica, ou pacientes que, mesmo candidatos à cirurgia bariátrica, não querem se submeter à cirurgia bariátrica. Então, é importante a gente contextualizar a sutura endoscópica, que ela é mais uma ferramenta, né, no nosso portfólio. Os métodos, eles não concorrem entre si. Se complementam, eles né? se complementam. Eu acho que é a primeira colocação que a gente tem que colocar. E é uma colocação para a gente deixar aqui bem assim, ratificado, porque às vezes é algo que quem não tem muita vivência com o método, ou que ouve falar, não tem tanto contato, pode passar pela cabeça que são métodos concorrentes, né? E que, na verdade, não são métodos concorrentes, né? A gente está falando, de novo, como a gente falou nos episódios anteriores, de uma doença que é uma doença crônica, uma doença que não é simples de tratar, que passa por uma série de fatores, adesão do paciente, uma série de fatores para a gente conseguir tratar ao longo da vida e que a gente vai precisar, muitas vezes, lançar a mão até de mais de um desses métodos, né? E a gastroplastia vem como mais um método, mais uma oportunidade que nós temos para oferecer para essa gama enorme de pacientes que não têm oportunidade de tratamento da obesidade, né? E diante disso eu queria chamar já o Rodrigo para a conversa, né, que o Rodrigo tem experiência em gastroplastia endoscópica, tem treinamento, enfim, né, e tem um N de pacientes feitos. Então, para ele nos explicar assim, Rodrigo, quais são as vantagens da gastroplastia endoscópica, da sutura endoscópica, para quem é que ela está indicada, qual é o perfil de pacientes? Nos fala um pouco sobre esse método. E o Rodrigo pode nos dar uma visão que poucas pessoas podem dar, né? Que é a vivência da cirurgia bariátrica e a vivência do tratamento endoscópico, né? Então, acho que essa tua fala vai ser muito importante mesmo. Perfeito, Gabriel. E Ari, assim, eu acho que houve uma grande confusão no termo inicial, quando a gastroplastia endoscópica entrou dentro do mercado, que foi algumas reportagens que falaram sobre bariátrica sem cortes. Eu acho que o Gabriel foi muito feliz quando ele colocou que são procedimentos que caminham juntos, que eles não se cruzam, na verdade. Então, quando a gente fala sobre gastroplastia endoscópica, como o Gabriel foi perfeito na colocação dele, é mais um método disponível. Ele não substitui a bariátrica em nenhum momento. Existe a indicação para gastroplastia, existe a indicação para bariátrica. Só que lá atrás houve essa confusão em termos de realmente de terminologia, assim, de associar ou como se fosse uma substituição, né? E eu acho que isso gerou uma série de confusões. E eu tive a oportunidade lá em 2016, dentro de um centro de formação de excelência, que é o IRCAD, onde foi feito o primeiro caso no Brasil. Junto com a gente vai acabar falando dele, que é o Dr. Manuel Galvão Neto, que é a referência em endoscopia bariátrica, tanto em nível brasileiro quanto em nível mundial. E o Dr. Manuel Galvão, junto com o Dr. André Teixeira, que é outro colega brasileiro, mas radicado nos Estados Unidos, que também é cirurgião bariátrico, que também trabalha com endoscopia, eles realizaram o primeiro caso da gastroplastia endoscópica e eu estava no auditório podendo presenciar aquele momento, que foi um momento histórico dentro da endoscopia bariátrica. E no outro dia eles mostraram um raio-x e perguntaram para a plateia, para a audiência, o que vocês acham que é isso daqui? Uns falaram que era um RED, de uma fístula gástrica, de um sleeve cirúrgico, enfim. E aquilo me impactou, eu tenho a foto disso até hoje. E o contraste descendo pelo estômago, o estômago realmente, como tu falou, o estômago tubulizado. O estômago fininho, assim, né? Enfim. E aí eu falei assim, puxa vida, cara, ali tu me perguntou como é que eu me encantei por essa questão da endoscopia. Eu falei, cara, isso aí vai entrar dentro do nosso mundo. Eu preciso fazer parte disso. Também teve outro médico importante aí dentro dessa minha caminhada, que foi o Dr. Caetano Marquezini, que também é cirurgião, que também é endoscopista, e que me incentivaram. E a partir dali eu falei assim, puxa vida, essa técnica vai ser, em algum momento, ela vai entrar dentro do nosso meio. Só que houve essa confusão lá no início, de terminologia, vai substituir a bariátrica, é concorrente, enfim. Eu acho que isso prejudicou
tanto o pessoal que estava interessado em estudar, em implementar essa técnica, quanto os próprios pacientes, que ficaram confusos. Então agora eu não preciso mais fazer cirurgia, posso fazer por endoscopia. Então, assim, a partir do momento que houve esse interesse, a própria empresa começou a gerar, eu acho que daí vem o que tu me perguntou, né, Ari, como é que a gente indica isso daí. A própria empresa gerou um centro de treinamento associado com alguns colegas lá de São Paulo, o doutor Eduardo Greco, que já foi convidado de vocês aqui. Já veio aqui, né, algumas vezes. Exato. Então, eles criaram um centro de treinamento e começaram a treinar médicos dentro do procedimento. E aí a gente passou a atuar, a indicação minha, primária, assim, com certeza que nem o Ari colocou, é pacientes com obesidade grau 1. Eu acho que a partir quando a gente faz a virada de chave ali do IMC acima de 35, eu acho que vocês já conceituaram isso em outros programas, né? Que a obesidade se divide em grau 1, grau 2 e grau 3. Grau 3, a indicação mais precisa, com certeza, é a cirurgia bariátrica, muito embora ainda os pacientes sintam a cirurgia como uma coisa diferente, assim, como se eles não aceitem muito bem ainda a cirurgia, o que no meu entendimento hoje é uma coisa que a gente cada vez também tem que gerar informação em cima disso. Assim como existe um preconceito com as pessoas com obesidade, existe um preconceito com as pessoas que fizeram bariátrica. E isso não deveria existir. A gente não pode tratar diferente uma pessoa que buscou um tratamento, entendeu? Claro. Não, ou seja, o que eu estou entendendo não é aquele paciente chegar para ti no consultório no primeiro momento e dizer, olha, eu quero fazer alguma técnica, mas eu não quero cirurgia de jeito nenhum. Então tá, então vamos lá para um método endoscópico. Não, talvez esse paciente precise se ele tem indicação de bariátrica, ele precisa de informação para chegar na indicação precisa. Pode ser a cirurgia para ele, naquele caso. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a minha obrigação como médico é orientar eles no sentido de oferecer o melhor tratamento naquele momento. Olha, nesse momento o melhor tratamento é esse. Mas eu não quero, eu não estou disposto, não é o que eu pensei. Bom, então talvez tu precise te informar um pouco, tu precise buscar um pouco mais de informação. E eu acho que no tratamento da obesidade a gente tem que alinhar o desejo do paciente com o que o método pode oferecer. Claro. Então a gente não pode ser aquele cirurgião de uma técnica só ou aquele endoscopista que só faz o tratamento A ou o tratamento B, né? Eu acho que isso aí está fundamentado na questão da expectativa. Exato. Tá? Então, é fundamental a gente abordar em obesidade a expectativa do paciente. O que o paciente está buscando com aquele método, entendeu? Isso aí, daqui a pouco, assim, o paciente ouviu falar da endossutura, mas ele vem, realmente, é um paciente com obesidade grau 3, que o que ele precisa é outro procedimento, ele não precisa perder de 16% a 19% do peso corporal total, ele precisa um número muito maior do que isso. Né? E daqui a pouco, assim, o que ele ouviu falar não chegou à informação da potencialidade daquele procedimento. Que eu acho que também vem ali a questão de como que as pessoas buscam a informação. A gente sempre tenta achar alguma coisa que sustente a nossa opinião. Então, a gente vai atrás de casos, de influencers ou de pessoas que, aquele paciente ali, aquela pessoa ali teve um resultado maravilhoso. Só que a gente desconsidera uma coisa que é fundamental. Que tu é tu, eu sou eu, e a doença tem um comportamento diferente em mim, em ti, entendeu? É diferente. Eu não tenho como ter o mesmo resultado que o fulano teve, porque as minhas características são eu tenho um percentual de massa muscular, um percentual de gordura, tu tem outro. Então, as características são muito peculiares. Isso vale para o paciente e vale para o médico também, né? Claro. Porque, claro que pessoas experientes no método já vão lidando de uma forma melhor com isso. Mas, às vezes, quando tu está numa curva, né, de avanço em algum método específico, tu tem uma tendência até a superindicar o método em alguns momentos. Então, se tu olhar bem para as indicações que estão na literatura, saber se aquele paciente tem indicação mesmo, trabalhar as expectativas dele, a chance de tu errar vai ser menor, né? Então, acho que é isso que é importante. É que não existe nenhum tratamento que seja início e fim. O tratamento da obesidade ele é contínuo. Aquela ideia de que agora eu fiz bariátrica, resolvi meu problema. Agora eu coloquei um balão, resolvi meu problema. Perdi ali meus 15 quilos, 20 quilos, 30, 40 quilos. Não preciso mais me cuidar. Eu acho que qualquer ferramenta que vai tratar a obesidade, ela tem que ter um fundamento principal, que é fornecer mudança no estilo de vida. Educar o paciente para que ele possa, a partir daquele tratamento, mudar o seu estilo de vida. Todo tratamento que não for embasado nisso, onde o paciente não puder adotar mudanças no estilo de vida, a gente vai acabar tendo algum índice de falha. E aproveitando esse gancho, Rodrigo, conta para nós como é que é o caminho que o paciente percorre, esse paciente que vai fazer um procedimento
de endossutura, qual é o caminho que ele percorre? Ele percorre o mesmo caminho do paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica e depois do procedimento, quais são os caminhos que ele vai percorrendo? O caminho do paciente que vai fazer a gastroplastia endoscópica é basicamente o mesmo do paciente que vai fazer uma cirurgia bariátrica, porque a gente vai estar fazendo um procedimento restritivo em cima do estômago. Então, esse paciente precisa ter consciência que ele vai ter que mudar a sua alimentação, ele vai ter que mudar o seu comportamento. Então, ele vai passar com a nutricionista, ele vai passar com a psicóloga, ele vai fazer uma avaliação clínica, cardiológica, porque esse procedimento é um procedimento que ou ele vai fazer sob uma sedação profunda, uma medicação endovenosa que permite um sono profundo. É um procedimento que hoje dura em torno aí de uns 35, 40, 50 minutos, dependendo do caso. Então, assim, esse paciente ele tem que ser avaliado na sua plenitude. A gente não pode simplesmente achar que vai ser como se fosse ele fazer uma endoscopia, jejum de 8 horas e segue o barco, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação do cuidado integral com o paciente. Até porque ele vai ter as mudanças que ele vai precisar fazer antes e terão as mudanças que ele precisará fazer após o procedimento. E que são as bases, como eu falei antes, ali do tratamento. E vamos aproveitar para passar sobre, já que a gente iniciou no pré-procedimento, para passar pelo procedimento e o pós, né? Para depois a gente falar um pouquinho mais das questões técnicas, né? De técnicas, de qual técnica de sutura e tudo mais, né? Que a gente sabe que existem mais de uma técnica de sutura. Então tá, é muito parecido com a cirurgia bariátrica, o pré desse paciente, né? A avaliação e tudo mais. O procedimento em si, então, vai duração dos 40 minutos, né, mais ou menos, 50, a depender, claro, de cada paciente e tudo, e da curva de cada um. E esse paciente, ok, fez o procedimento. No pós, quais são os cuidados do pós? Como esse paciente fica? Ele vai estar internado? Esse paciente faz a gastroplastia hoje é um procedimento ambulatorial, então ele vai ficar na sala de recuperação ali, pós-anestésica, em torno aí de 4 a 6 horas, até acordar bem do procedimento, vai receber os primeiros líquidos já na sala de recuperação. Não teve dor está controlada, sem náusea, sem vômito, né, conseguiu deambular, ir até o banheiro, vai ser dada alta para casa. A partir dali, então, ele vai iniciar uma fase de dieta líquida, uma dieta pastosa, num período intercalado aí, em torno aí de uns 15 dias, mais ou menos, entre cada refeição. Se tiver um pouco de intolerância na progressão dessa dieta, ele pode ser prolongada essa dieta líquida, por um período um pouco maior, até ele chegar lá depois dos 40, 50 dias na fase de dieta normal, que a gente vai dizer assim. Mas esse acompanhamento ele é extremamente necessário, assim como a gente faz com o paciente da cirurgia. E qual técnica de sutura tu acha mais interessante de Teve utilizar? um trabalho que foi publicado pelo grupo lá dos Estados Unidos que comparou a sutura em U, que eles fazem, né? Parede anterior do estômago, grande curvatura, parede inferior do estômago, e aí fez o aperto do nó e a consultura em quadrado. Eles fazem um quadrado dentro da luz do estômago e não mostrou nenhuma diferença em termos de perda de peso. O que o pessoal tem feito agora, mas também tem gerado, não tem nenhum trabalho ainda publicado, é fazer uma linha de argônio. Eu acho que é na Índia, né? Eu acho que começou... Tem um colega que faz argônio, faz uma linha de argônio para aumentar a fibrose, né? Isso, para aumentar a aderência da mucosa. Lembrando sempre, né, que por que a gastroplastia funciona? Porque a gente está suturando a parede do estômago? Não, a gente está suturando parede total, é parede com parede. Espessura total. É espessura total, é ponto total. Então, esse ponto, se a gente até tem uma imagem bonita que eles fizeram lá num treinamento, que mostrava por laparoscopia o ponto atravessando toda a parede do estômago. Então, assim, ele tem... E o fio é um fio inabsorvível que a gente usa. Então, esse fio ele não vai embora, ele não vai ser absorvido, ele vai permanecer lá até ser retirado de alguma forma depois. Ou seja, quanto mais fibrose tu causar ali, mais duradouro vai ser esse efeito, né? De manutenção desse... eu acho que além da questão de tubulizar o estômago, tem uma outra questão que às vezes... Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer uma endoscopia pós-gastroplastia, não sei se vocês já pegaram algum paciente... Às vezes, assim, mas o fio parece que está meio frouxo. Na verdade, é uma remodelação do estômago que houve, mas o estômago ele não tem mais a mesma complacência. Ele vai perder um pouco da sua complacência. Então, assim, por quê? Porque ele é um órgão muscular, basicamente, né? A gente tem ali quantas camadas de músculo no estômago ali? Duas, né? A gente tem 2 camadas de músculo. Então, assim, a camada interna, a camada do meio e mais a serosa. A gente passa esse ponto final lá e aí isso vai acabar... com o passar do tempo, vai se remodelando aquilo ali, mas não que o procedimento perdeu a sua capacidade. E, inclusive, é possível ressuturar, né? Então, aí tu perguntou das vantagens desse procedimento. Além dele ser um procedimento ambulatorial, ele é um procedimento que permite você voltar lá, caso houver alguma diferença do procedimento inicial,
você retorna por endoscopia novamente e reestrutura. Sutura de novo. E às vezes com menos pontos, porque normalmente o pessoal hoje faz 4, 5, 6 fios, se usa hoje, de 4 a 6 fios. E qual é o segredo da durabilidade que o pessoal observou? É o quanto tu passa no estômago, quantos pontos tu dá no estômago. Então, antigamente se dava 7, 8, 10, hoje tem pessoal já dando 30, 32, enfim, suturando bem mais pertinho os pontos, no caso, né? Sim, que a tendência é essa, né? Quanto mais pontos tu der, mais fibrose tu gera e mais restrição tu acaba mais a longo prazo. Exatamente. A gente vê também que o potencial médio de perda de peso aí para esse procedimento era em torno de 19%, 18, 19%, e que é o interessante que os estudos mostram que após 12 meses esse resultado se mantém, né? Então, já tem até trabalho com 24 meses de acompanhamento, onde a perda de peso se sustentou ali na faixa dos 15% a 18%, como tu comentou. Então, que é excelente, né? Excelente. Para esse público, para esse público, eu acho que assim, aí vem a questão da indicação. Vão ter pessoas com obesidade grau 3 que farão esse procedimento? Farão. Agora, é o que eu digo para os pacientes, entre tu não tratar a obesidade com absolutamente nada e fazer a endossutura, eu prefiro que tu faça alguma coisa, porque... Qual é o objetivo hoje, inclusive, da própria sociedade, né, da ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos da Obesidade? Eles chamam hoje um termo de obesidade controlada, que é tu tentar ter uma perda de peso de pelo menos 10% num período aí de 3 a 4 meses. E aí, teoricamente, tu reduziria alguns dos riscos cardiovasculares que a obesidade pode imprimir, né? A gente sabe que hoje, atualmente, cerca de 1% da população obesa do mundo tem acesso a algum tratamento, né? Exatamente. Então, a gente está ainda muito longe do controle dessa epidemia. E eu queria saber, assim, Rodrigo, quais são os limitantes da técnica e os principais eventos adversos que a gente pode ter na realização desse procedimento? Eu acho que o principal efeito adverso, primeiro, assim o sangramento. Tu passar em alguma região do estômago que é mais vascularizada, ter uma região de sangramento, pode formar ali um hematoma submucoso, alguma coisa nesse sentido. O segundo seria a perfuração, tu passar em algum ponto que seja total e na hora de tracionar o fio rasgar. Mas aí o que tu vai fazer? Tu vai lá e vai passar outro ponto e vai recobrir aquela área. E a gente sabe que ao redor do estômago a gente tem outras estruturas, né? Então tem intestino, tem fígado, enfim, tem outras estruturas que podem também sofrer com esse ponto total, dar uma famosa pegadinha ali numa região ali, tem o cólon, enfim, tem toda uma estrutura. Por isso que é importante o conhecimento anatômico, né? Vocês falaram sobre como que a gente chega lá dentro desse treinamento, enfim. Então, esse treinamento é um treinamento que tu tem que ter noção espacial, uma noção 3D do que tu está fazendo ali do lado. Tu sabe que na parede anterior do estômago tu vai ter ali provavelmente o fígado, na parede mais da grande curvatura tu vai ter o cólon, enfim, então são situações que tu vai te... E mais, né, Rodrigo? Acho que é importante falar para as pessoas que para evoluir nessa técnica, ou você ou a sua equipe tem que estar preparada para lidar com complicações. Preparado do ponto de vista endoscópico. Ou a equipe que está cirúrgica, que te acompanha, que trabalha contigo, tem que estar preparada para resolver as complicações do ponto de vista cirúrgico, quando tiver indicação. Muitas das complicações a gente resolve endoscopicamente, a gente sabe disso, e isso vale para a cirurgia bariátrica, isso também vale para a gastroplastia endoscópica. Então, é uma técnica que você tem que estar preparado para tratar defeitos de parede, fístula, sangramentos, ou você tem que ter alguém na sua equipe preparado para isso. Né? Inclusive, aquele médico que trabalha somente com endoscopia, é interessante ele ter de backup até mesmo algum cirurgião. Claro. Na eventualidade de ocorrer alguma complicação, ele poder ter esse backup ali para poder ter esse auxílio também. Claro, claro. Não, e porque a gente está falando de mais uma das técnicas que tem desafios. A gente já fez, inclusive, um episódio que já foi ao ar, até fica aqui o convite, né? Se você não assistiu ainda, o nosso terceiro episódio da segunda temporada, a gente falou aí durante 1 hora sobre o tratamento endoscópico das complicações, né, pós-cirurgia bariátrica e pós-tratamento da obesidade. Então, recomendo. Lá tem um episódio que já está no ar, você pode voltar lá para assistir. Já aproveito também para pedir novamente que se você ainda não se inscreveu, por favor, vai ali embaixo e se inscreve no YouTube, tá? Curtam aí os nossos cortes que vão estar saindo sobre esse episódio, façam uma interação sobre o que nós já conversamos e ainda vamos conversar. Então, se você concorda, se discorda, se tem alguma experiência diferente,
por favor, compartilhem conosco que nós vamos adorar poder interagir com vocês aí. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre quais são as formas que a gente tem para aprender essa técnica. A gente até falou um pouco, já citou, né, aí, referências, né, seja do ponto de vista nacional até internacional, né, que a gente tem. Mas que formas hoje no Brasil tu acha que a gente tem para quem quer evoluir nessa técnica, quer aprender essa técnica, de buscar ou conseguir aprender a técnica? A própria empresa dava um treinamento inicial a partir do momento que tu te interessava pelo método, que tu adquiria o material, era interesse dela gerar esse conhecimento inicial, e a partir desse conhecimento inicial que tu iria num curso específico da empresa, tu recebia o direito a ter 3, se eu não me engano, eram 3 preceptorias. Então, o médico referência no Brasil, naquela época era o Dr. Eduardo Greco, foi quem me acompanhou nos meus primeiros casos. Ele vinha e te acompanhava, tu reunia ali 2, 3 casos para fazer junto com ele, e a partir disso tu ia tendo sempre o acompanhamento de alguém, porque é um procedimento que você não faz sozinho, porque a máquina de sutura ela te exige o próprio endoscopista vai fazer a pega, mas tem alguém que vai cuidar do fio, vai cuidar do cinte. Então, o ideal é um procedimento que você faça em 2, na verdade. E tu sentiu alguma dificuldade técnica específica, assim? Vamos lá, estava fazendo endoscopia diagnóstica, endoscopia terapêutica, alguma coisa, mas especificamente para lidar com os equipamentos de gastroplastia ou de sutura, né? Tem um amigo meu que diz assim, o dia que eu vou fazer a gastroplastia endoscópica, eu durmo bem, eu tomo um bom café da manhã, eu ouço uma música relaxante, porque tu tem que estar 100% concentrado. Porque o método ele exige uma padronização em termos de material. Então, pega, traz, fecha, abre, dá o ponto. Então, tu tem que ter toda uma sequência. Qualquer sequência que tu erre dentro dessa... Qualquer erro que aconteça dentro dessa sequência, tu vai perder o fio, e o fio hoje é um custo elevado. Então, tu pode gerar mais custo. Então, tu tem que estar bem concentrado nessa sequência. Existe um padrão. Tu puxa o tecido, traz para dentro do aparelho, fecha, passa o ponto, solta, abre o aparelho, troca o fio, troca a agulha. Então, enfim, cara, se tu te perder nisso daí, tu perdeu o fio. E aí tem um custo em cima disso, né? E aí começa tudo de novo. E aí é mais uma passada que tu dá no estômago, é mais uma vez que tu vai ter um risco de sangramento. Então, assim, tu tem que estar muito concentrado em cima disso. Recomendo que quem quiser iniciar isso, tem alguém mais experiente junto, convide esses colegas lá, seja de São Paulo, enfim, outros colegas que já trabalham com o método, para poder ter essa segurança ali na hora, né, de desempenhar a gastroplastia. E eu acho que ainda, nisso que a gente tocou, um dos grandes limitantes à proliferação do método ainda é o custo, né? Com certeza. Eu tenho tido esse impeditivo em relação ao custo. Eu acredito que agora, com a aquisição da empresa que fabricava, né, o material por uma grande empresa do setor de endoscopia, a gente possa ter, através da capilaridade que essa empresa tem, de atuação, enfim, a gente possa ter uma forma de realizar esse procedimento. Só que não é só a questão do custo do material, né, Ari? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma peculiaridade. A gente tem poucas clínicas de endoscopia fora de hospital. E a gente sabe que alguns custos hospitalares são diferentes de algumas clínicas fora. Então, a gente tem clínicas de endoscopia, por exemplo, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, que são do médico. E isso acaba o médico conseguindo gerenciar um pouco esse custo do material. Não existe a cobrança de... Porque uma coisa é tu fazer um valor hospitalar, outra coisa é um valor de clínica. Então, existe essa... Claro que o médico, para poder fazer esse procedimento dentro de uma clínica, ele tem que fazer uma estruturação, né, uma unidade de endoscopia nível 3, tu tem que ter aparelho de anestesia, tu tem que ter todo o suporte necessário, avançado dentro dessa clínica. Né? Precisa um duplo canal, precisa CO2, né? Eu tenho que ter retaguarda. Tudo. Tem um nível de complexidade elevado nesse tipo de procedimento. Mas não estou fazendo... Aqui não é tom de crítica, nada, a questão dos hospitais, né? É só uma questão de a gente saber que uma parte desse custo se insere dentro dessa estrutura, que demanda essa estrutura. Claro. Eu acho que assim, tem algumas coisas que a endossutura carece. Né? E uma delas era isso, que a gente vai ver se agora com essa aquisição da empresa que a gente conhece, a Boston adquiriu a Apollo, né? Uhum. E a gente tem aí uma expectativa que isso realmente possa facilitar as coisas
em nível de equipamentos para a gente fazer. Mas também eu acho que a gente tem que, isso que a gente está fazendo aqui, propagar que esse método existe, que ele é factível, que ele pode ser indicado, que trabalhos científicos já tem de sobra, que a gente tem consenso, ou seja, não é nada experimental. A gente não está não tá falando de nada experimental aqui, a gente está falando de um método já reconhecido mundialmente. Só que, além disso, né, esse método ele precisa ter uma empregabilidade maior, porque existem outras aplicações desse método. Aqui nós estamos focando na questão da gastroplastia e da obesidade, entendeu? Exatamente. Agora, por exemplo, tu vai fazer uma ressecção de cólon, tu falar uma ISD lá, alguma coisa que vocês já falaram aqui. Pô, na dúvida, cara, tu tira esse material, tu tira lá o teu aparelho de ISD, bota o equipamento de sutura, pô, tu vai lá e sutura a tua região lá que tu fez a ressecção, enfim. Sim. Tem uma empregabilidade gigante. Né? Teve um caso, né, da Mayo Clinic lá, do médico, é o Barham Budaya, que é um médico famoso lá da Mayo Clinic, onde eles tiveram um sangramento digestivo de um paciente pós-bypass. E eles identificaram como fonte o estômago excluso. Eles entraram via Paut, via pequeno estômago, com aparelho de ecoendoscopia, identificaram o estômago excluso, fizeram uma... Tu vê que os caras têm recurso, né? Uma fístula. Fizeram uma fístula entre o Paut e o estômago excluso, colocaram aquela prótese que a gente usa em pâncreas lá, ele me ajuda, o Gabriel. Axios. Colocaram uma Axios do Paut para o estômago excluso, entraram dentro do vaso, tentaram fazer a cauterização do vaso, não conseguiram, deram um ponto naquele vaso sangrante, tiraram a Axios, deram um ponto no Paut, fecharam. Tu tá entendendo assim, ó, a forma que tu tem de atuar? Não há dúvidas que se nós vencermos a questão do custo, que é uma das principais questões, a gente vai ganhar muito na endoscopia terapêutica com a possibilidade de endossutura, né? E claro que já existem outros equipamentos para sutura, né, de defeito de parede, tudo que até tem um custo um pouco menor, para tentar deixar mais acessível, mas sem dúvidas, né? A endossutura pode melhorar bastante a nossa técnica no dia a dia da endoscopia terapêutica e pode ser importante. E aqui nós estamos falando de novo, né? O Adri falou sobre literatura. É um método. Já existem outros diversas empresas pesquisando métodos de sutura endoscópica. Então, isso vai acabar fazendo parte do nosso dia a dia. Tem espaço para... Isso tem alguns trabalhos já, né? A gente já falou isso lá no nosso episódio de balão. E agora também parece ter espaço na gastroplastia, né? Que é cada vez... O tratamento medicamentoso da obesidade aumenta e evolui, né? E a gente tem uma perspectiva nos próximos anos de que isso venha também como uma forte arma no tratamento da obesidade. A associação entre medicamento e gastroplastia, né, para perda de peso, talvez seja uma boa possibilidade também para o tratamento, assim como o balão e os medicamentos, alguns trabalhos, né, têm utilizado depois do 3º mês lá, né? O que tu acha? Tu acha que é algo para o futuro mesmo, para a gente pensar como uma possibilidade? Não é nem futuro, já é presente, já está acontecendo. Eu acho que as medicações, a questão das medicações, eu vejo como uma questão muito positiva. Primeiro porque, pela primeira vez, talvez algumas pessoas estejam entendendo a obesidade como doença. Por quê? Porque a partir de agora elas estão se tratando com medicações. Sejam elas injetáveis, comprimidos, enfim... Quando talvez a tua percepção sobre uma doença mude a partir do momento que tu ou tome um comprimido ou tome uma injeção. E por que tu está tomando isso? Porque eu estou com obesidade. Então, as pessoas agora, talvez muitas críticas que a gente tinha é que as pessoas enxergavam a pessoa com obesidade como uma pessoa desleixada, com pouca força de vontade, que não quisesse mudar a sua vida. E a gente sabe que existem diversos fatores, não é só a questão social, enfim, tem questões genéticas, enfim, vocês já abordaram isso de uma forma maior. Mas as medicações trouxeram essa consciência. Para o médico, inclusive, né, Rodrigo? Com certeza. Porque tem até um trabalho recente que saiu com médicos, né, mostrando que existe uma pequena parcela, ainda existe uma pequena parcela que considera a obesidade como uma doença mesmo. É só nós olharmos no dia a dia, quando a gente olha o nosso paciente lá e tem uma lista de problemas dele. Quantos pacientes está escrito obesidade na lista de problemas? E tu chega lá e o paciente é obeso. Então, assim, porque também o meio médico ainda não tem essa consciência, talvez os medicamentos realmente estejam trazendo essa consciência para os médicos, com certeza. Porque para entender que aquilo é uma doença que também deve ser tratada, né? E para resolver tratar uma doença, primeiro tu tem que reconhecê-la, né? E assim como as pessoas às vezes têm que usar, eu vou fazer um exemplo bem pesado assim, mas às vezes, por exemplo, para tu tratar um câncer de cólon, a pessoa tem que ficar com uma bolsa de colostomia.
E a gente enxerga isso como uma questão de necessidade. Por que as pessoas que fazem cirurgia bariátrica são olhadas como, talvez, assim, meio como ET, assim, tu fez bariátrica, sabe? As pessoas olham meio que... Até tem alguns pacientes que dizem assim, pô, doutor, eu tive que mudar minha convivência social porque as pessoas não me convidavam mais para festa, não me deixavam mais participar de alguns eventos porque eu era bariátrico. Por que a gente tem que ter esse olhar? Eu acho que esse é um tema que eu quero levar muito pro ano que vem. Acabar com esse preconceito, assim, de que quem fez cirurgia escolheu o caminho mais fácil. Isso é uma grande mentira. Tá um bom canal, é um excelente canal para a gente levar essa informação, né? Porque tem muita gente nos assistindo, profissionais da saúde, é verdade, também tem pacientes, eu sei disso, né? E tenho visto os pacientes comentando lá nos nossos vídeos, mas se a gente conseguir fazer os profissionais da saúde que estão atendendo, nutricionistas, médicos, né? Então, todo mundo mostrar para esses pacientes no dia a dia, e não só quem trabalha com obesidade diretamente, né? Mas seja as outras especialidades que recebem esses pacientes no dia a dia, e acaba a obesidade passando ali, né, de lado, e a gente não indo muito comentar isso, ou não comentando isso com os pacientes. Ari, vamos falar um pouco sobre uma coisa que é e que está sendo muito esperada, né? Exato. Para a gente fechar essa temporada, né, a gente precisa abordar um tema que está sendo bastante esperado, porque até agora a gente tratou, operou, fez métodos endoscópicos, mas e esse paciente que ele já está tratado com um método, né, e aí nós vamos colocar o método, principalmente o paciente que já fez a cirurgia com bypass, né, que ele já chegou, vamos dizer assim, no ponto cirúrgico no ápice, né, com o bypass gástrico, e esse paciente, ao longo do tempo, ele veio e teve reganho, né? E aí a gente contextualiza que é esperado que o paciente até 20% do peso corporal ao longo do tempo ele ganhe, né? Que a recidiva aí controlada seja em torno de 20% até 50%, e aí sim uma recidiva seja a partir de 50% de reganho do peso perdido, ou a partir de 20% com retorno das comorbidades prévias relacionadas à obesidade. Para esse paciente, Rodrigo, quais são os métodos que a gente tem de retratamento, de tentar chegar com que esse paciente volte para aquela perda basal ou mais próximo disso possível? Nós estamos lidando com uma doença que nem vocês colocaram, ela é crônica e incurável. A gente nunca vai ter uma cura específica. Então, como eu falei lá antes, atrás, né? Não é porque tu fez a cirurgia que o problema se resolveu. Então, e outra coisa que eu não gosto é de colocar a culpa em cima do paciente. Ele não reganhou peso porque ele quis. Houveram diversos fatores que levaram ele a reganhar peso. Tu comentou assim, o que é o normal em termos de reganho de peso? Após o 2º ano, alguns pacientes experimentam um reganho de até 10% do peso perdido. Isso é considerado normal. O paciente que perdeu 50 quilos, depois de 2, 3 anos, ele ganhou 5. Isso é uma equalização do peso do próprio corpo, enfim, então isso é normal. Quando a gente passa desses 10%, está na hora de ligar um sinal de alerta. E aí tu me perguntou das alternativas. Hoje, talvez as medicações sejam o primeiro passo. Como se a gente fosse fazer ligando um turbinho ali para tentar resgatar um pouco do efeito. Porque como é que a gente descobriu as medicações? Através da cirurgia. A gente identificou um hormônio específico lá, que é o GLP-1, que é o análogo, né, do GLP-1, que se viu que esse hormônio, quando a gente fazia por via exógena, promovia talvez alguns efeitos que a cirurgia proporcionava. Então, talvez as medicações. A partir disso, a gente vai investigar a anatomia dessa cirurgia. Vocês também já comentaram sobre a anatomia do bypass. Então, tem a sutura entre o estômago e o intestino, ela às vezes pode estar aumentada de tamanho, e isso gerar uma perda de saciedade. Então, a gente vai aplicar o plasma de argônio para tentar reduzir o tamanho da anastomose e resgatar essa saciedade. Só que aí, através da sutura, se identificou que por que eu não posso, numa anastomose muito grande ou num estômago que está muito largo, eu não posso suturar e diminuir isso? Então, se desenvolveu uma técnica do TORI, e aí o Dr. Christopher Thompson, lá na Harvard, publicou uma janela terapêutica da anastomose, que a partir de 15 milímetros de aumento dessa... A partir do momento que a anastomose aumentou de 15 milímetros, poderia gerar uma chance maior de reganho de peso. E aí se fez um trabalho onde
suturando essa anastomose, trazendo ela para um limite ali entre 12 e 15 milímetros, esses pacientes experimentaram, é como se a curva estivesse subindo na questão do reganho e a gente baixou a régua. Então, esses pacientes deixaram de reganhar, perderam um pouco de peso. É muito. Dificilmente a gente vai conseguir resgatar o nadir do peso, que é o peso mínimo que esse paciente teve. Claro. Então, de novo, alinhar a expectativa. Mas muitas vezes vai ser o suficiente para não deixar ele voltar às suas comorbidades. Porque é uma doença progressiva, né, Gabriel? Exato. Então, se tu não atuar no momento certo, a chance que tu tem desse paciente, às vezes, reganhar até o peso todo que ele perdeu, pode acontecer. E eu acho que esse atuar no momento certo é uma das coisas mais importantes, né? Porque a gente vê esses pacientes no consultório. Você fazer esse reconhecimento precoce, né? No momento adequado de que esse paciente já está preenchendo critério para reganho e agir agora, nesse momento, eu acho que isso é importantíssimo. Porque eu vejo esses pacientes, às vezes, chegarem no consultório eles já reganharam, às vezes eles já reganharam muito, passou um tempo de acompanhamento que ele ficou meio perdido ali e ele já está até assim desestimulado a tentar alternativas, assim. Talvez aquele momento que o paciente está começando a preencher critério para reganho, tu está percebendo que ele está começando com o reganho, seja o momento exato de agir com novas alternativas. Mas aí vem a questão de tu estar atento e tu saber acolher esse paciente. Esse é o momento que o paciente tem de talvez ser reinserido dentro de um tratamento multidisciplinar. Claro. Então, esse paciente ele pode retomar o seu acompanhamento nutricional, ele pode retomar o seu acompanhamento psicológico. Psicólogo, bariátrico. E aí, enfim, tu vai poder acolher de novo esse paciente, reinserir ele dentro da equipe. Por exemplo, segunda-feira eu tive consultório e duas pacientes que me procuraram assim, por que tu não voltou no teu médico? Doutor, eu tenho vergonha. Eu falei, tu não precisa ter vergonha. Tu está dentro de uma equipe maravilhosa de pessoas altamente capacitadas e que já te conhecem. Então, esse conhecimento sobre o paciente, como é que ele foi operado, se ele teve alguma intercorrência na cirurgia, isso a sua equipe sabe. Então, eu sempre digo assim, olha, quando os pacientes me procuram na internet, enfim, eu sempre digo, procura a tua equipe que te operou, não tenha medo, não vai lá ser xingado, ninguém vai te olhar com cara feia porque tu reganhou peso. Enfim, mas buscar o tratamento, assim como tu buscou da primeira vez, buscar uma solução para esse outro problema do reganho, faz parte. Eu acho que é importante, assim, a gente abordar que tem basicamente duas técnicas que a gente emprega no bypass, né, para o reganho de peso, duas técnicas endoscópicas, que é a aplicação de plasma de argônio e a técnica combinada da aplicação do plasma de argônio associado à sutura. Com a sutura endoscópica. Mas teve um trabalho maravilhoso, quem quiser procurar depois, do Dr. Vitor Brunaldi, que é um cara excelente, assim, que ele foi, inclusive, lá para a Mayo Clinic pesquisar sobre isso, e ele fez diversos estudos em cima dessas técnicas. Plasma de argônio isolado, foi a tese de, não sei se foi doutorado ou pós-doutorado dele, foi só plasma de argônio com sutura, grupo Chan. Então, é um trabalho bem interessante da gente poder entender um pouco sobre o reganho. E acho que é importante, assim, toda a técnica que é empregada para reganho é uma chance de resgate desse paciente. A gente vai resgatar. Mas a gente precisa enxergar esse paciente e resgatá-lo como um todo. Somente a redução da anastomose não vai trazer o resultado esperado. A gente não está tratando uma anastomose que está com diâmetro aumentado. A gente está tratando um paciente que está doente. Então, a gente precisa resgatá-lo como um todo. É a chance dele voltar com a equipe multidisciplinar, é a chance dele retomar os cuidados que ele precisa, retomar esse acompanhamento e fazer um procedimento que vai tentar resgatar a saciedade. E isso vai fazer todas essas coisas juntas que o paciente chegue a um resultado. A gente vê que o plasma de argônio ele tem aí um resultado nas séries, em média, de uma perda de 10% do peso total do paciente. Então, pode ser que até ele não seja isoladamente resgate inteiramente, mas ele faz o paciente voltar para um caminho que ele estava anteriormente. E o mais importante, ele cessa aquele ganho progressivo de peso, que é onde o paciente vai voltar ao estágio inicial se nada for executado. E assim, né, ele não é todo paciente de bypass que vai poder fazer o argônio. Existem algumas indicações onde o paciente vai ter o maior benefício. Então, pacientes que têm o paute gástrico, por exemplo, muito grande, a gente já não vai ter um benefício
né, do argônio. As anastomoses extremamente grandes, maior do que 3, 4 centímetros, às vezes a gente não consegue reduzir. Então, tem algumas indicações para esse procedimento. E por isso que é importante a avaliação de um especialista, alguém que esteja consciente de que não está ali para vender um procedimento, está ali para tratar o paciente. Isso aí. E só para complementar, quem está nos ouvindo, fazer uma pausa para explicar o que é o argônio, né? Em quem não teve esse contato ainda com esse termo. O argônio é um gás que nós utilizamos, né, que quando em contato com o calor, a gente troca o meio físico desse gás para um plasma. Esse plasma vai até o tecido, né, o tropismo até o tecido, e, claro, leva esse calor para o tecido, fazendo a fulguração, né, que é o termo correto, e como se a gente fizesse uma cauterização, né, mais superficial, ali da parede, né, do tecido onde a gente está colocando o argônio. E isso, neste caso em específico, vai provocar uma área de cicatrização e fibrose, né, que é o que a gente busca para fechar um pouco, né, essa área de anastomose e aumentar o efeito restritivo ali, né. A gente busca, né, na aplicação do plasma de argônio uma redução aí da anastomose para em torno de 10 a 12 milímetros, né, que ela volte a ter um tamanho entre 10 e 12 milímetros. Acho importante, assim, não é simplesmente aplicar o plasma de argônio, tem técnica para isso, então os trabalhos mostram que tem relação direta com a energia que tu aplica, né? Então ir lá e fazer uns pontinhos de argônio ao redor da anastomose, isso é cosmético, não vai acontecer nada, né? Então tu precisa aplicar uma energia intensa, né, e fazer uma fulguração extensa, né, para que isso realmente possa gerar, pela profundidade da lesão tecidual, isso possa gerar uma retração e uma fibrose. E é importante também, quando a gente conversa com o paciente sobre esse método, às vezes os pacientes acham que por ser um método endoscópico, ele é um método, vamos dizer assim, que não vai ter efeitos adversos. Inócuo, né? É inócuo. E não é, né? Não é. Eu sempre explico para o paciente. Para ter efeito a fulguração por plasma de argônio, sim, você vai ter efeitos adversos que vão levar a ter desconforto, a ter dor, a ter náusea. Tudo isso, claro, a gente controla com medicações, enfim, vai ter que fazer a restrição alimentar, dieta líquida. Então, enfim, não está dentro de um contexto. Por isso que eu digo que é um resgate. A gente precisa colocar esses procedimentos todos no lugar que eles são. Então, a gente precisa explicar os potenciais, a gente precisa definir com o paciente o que vai acontecer, né? E tem que estar todo o resto combinado também. Esse paciente tem que estar acoplado de novo numa equipe multidisciplinar. E tem que conhecer o método, né? Porque isso que o Ari falou é importantíssimo. Assim, não basta você ter usado o argônio para uma retite actínica lá uma vez, ter usado o argônio para tratar uma angiectasia no outro dia, e aí tu ouviu falar que o argônio pode ser um bom tratamento para reganho, chegar lá com um fluxo baixo, com uma potência baixa no teu cautério e fulgurar de forma muito superficial, né? E leve aquela região. Não vai formar nada de fibrose, você não vai resolver nada para o paciente, provavelmente o que você vai fazer é queimar o método, que é o que a gente não quer, quem faz o método de forma adequada. E é um procedimento que deve ser protocolar, tu deve ter um protocolo para ele. E esse protocolo serve tanto assim como a gastroplastia, tu tem um protocolo pré-procedimento, um protocolo para o procedimento e um protocolo pós-procedimento. E isso envolve dieta, isso envolve medicações, enfim, tem toda uma... Tem extensa literatura para tudo isso, né, Rodrigo? Isso que é importante a gente falar. Tudo que a gente está citando. E essa literatura do argônio, ela é essencialmente brasileira, o que é mais legal disso, né? E dificilmente isso a gente tem que colocar para os pacientes, porque às vezes assim, a gente sabe que há um custo envolvido nisso. Né? Os convênios normalmente não cobrem esse procedimento. Não cobrem, não tem rol para isso. E, via de regra, não vai ser uma sessão. Tá? Via de regra, vão ser 2 a 3 sessões de plasma de argônio para se ter uma redução da anastomose significativa. Muito bom. Pessoal, nós temos mais aí uns 5 a 6 minutinhos para finalizar o nosso episódio, mais do que isso, para finalizar a nossa temporada sobre tratamento da obesidade. Então, eu vou pedir para vocês falarem um pouco sobre o que vocês esperam. Eu vou falar também, mas o que vocês esperam para o futuro do tratamento da obesidade. E aí eu quero usar a experiência de vocês de medicina, do Rodrigo de cirurgião, do Ari de endoscopista, né? A minha também fazendo endoscopia, como gastroenterologista, né? Clínico.
que vocês esperam? Em que momento vocês acham que a gente está agora no tratamento da obesidade? Eu tenho uma visão de que assim, a gente está numa transição muito interessante. Assim, muito interessante. Muito interessante no sentido de a gente falar bastante agora sobre obesidade como doença, que a gente já falou aqui antes. Interessante na quantidade de métodos que vem surgindo. Eu já tive a oportunidade de falar isso num episódio anterior e cito novamente. Assim, a gente está em frente a uma doença muito complexa e crônica e que não tem cura, como o Rodrigo já falou aqui hoje, mas, por outro lado, talvez tenha um espaço para a gente estar otimista, que é a gente tem uma série de possibilidades de tratamento do obeso hoje, ou do sobrepeso, que a gente não tinha até pouco tempo atrás, e essas possibilidades vêm evoluindo cada vez mais. O tratamento medicamentoso provavelmente vai revolucionar o tratamento da obesidade nos próximos anos. A cirurgia bariátrica evoluiu em técnica, em materiais e em diminuição de complicações de uma forma assim muito importante. E ainda quando complica, a endoscopia, por outro lado, evoluiu de uma forma muito importante no tratamento das complicações. Então a gente vê isso hoje, né? E assim, no nosso serviço, olha, é difícil a gente ver um paciente de bariátrica, mesmo que tenha complicado, que tenha um desfecho ruim. A gente vai lá, resgata por endoscopia, coloca vácuo, prótese em alguns casos, a gente trata o paciente, pode ser uma complicação grave que está lá, tu entra na cavidade, lava, bota vácuo, o paciente fecha o defeito de parede, melhora, vai para casa e segue a sua vida. Então, assim, e além disso, o tratamento endoscópico primário para obesidade, o balão, com toda a sua literatura, né, que já vem há bastante tempo. Então, assim, eu vejo com algum otimismo. O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês nisso? Eu vou falar e vou deixar que o Rodrigo ele vai encerrar isso. Que ele é o expert, ele é o expert no métier. Então, assim, eu vejo dois lados disso tudo. Tá? Eu vejo assim, aqui, primeiro, obesidade tem que ser tratado com seriedade, com ciência, tá? E tem que ser tratado com a sua devida atenção. Esses pacientes precisam dos profissionais sérios. Me preocupa, às vezes, essa salada de fruta de método que às vezes é feita, né, várias promessas e tal, porque é uma área que ela se presta muito a esse tipo de profissional que não tem preocupação com o paciente. É a pseudociência, né? A pseudociência, que a sua preocupação é outra, é o seu bolso, não é o paciente. Então, isso me preocupa. Tá? Eu acho que nos próximos anos há um papel fundamental das equipes gerenciarem os pacientes e os métodos com objetividade e consciência. Então, eu acho que sim, esses vários métodos que estão surgindo, a gente vai ter que segmentar as combinações deles para o fenótipo específico de paciente, qual o paciente que se beneficia, e isso não tenho dúvida que está nas equipes multidisciplinares, né, e está nas pessoas que levam a sério o tratamento de obesidade. Então, eu acho que o futuro são realmente muitos métodos, mas que o mais importante que esses muitos métodos, ou tão importante quanto isso, é saber como utilizar essas ferramentas. Essas ferramentas todas, elas têm que estar em mãos certas. Eu acho que esse é o futuro, é a gente conhecer mais sobre obesidade, mais sobre opções de tratamento e a gente conseguir organizar melhor esses fluxos. E aí, Rodrigo? Abre teu coração. Poxa, poder encerrar, né, depois de vocês falarem, vai ficar mais fácil. Eu vejo com muito otimismo o tratamento da obesidade. Seja porque as medicações vão melhorar, seja porque a cirurgia vai melhorar, o tratamento endoscópico vai melhorar, a gente está capacitando mais as pessoas, a gente está fazendo com que as pessoas entendam a necessidade de tratar a obesidade. Eu acho que tem diversos influencers aí da área que se vangloriavam por ser obesos e que hoje buscaram tratamentos e estão enxergando o benefício que o tratamento da obesidade está trazendo para a vida deles. A gente precisa de canais como esses aqui para trazer esse tipo de informação. Eu acho que a base de tudo é a informação. E aí, quando o paciente vem a outra parte, que foi aquilo que a gente comentou antes, que é saber acolher esse paciente, saber ouvir esse paciente. Porque senão fica muito fácil para essa pseudociência se vender soluções mágicas. Não existem soluções mágicas. Doutor, eu fiz aquele sorinho que me disse que vai resolver, enfim, aquela implante, aquela coisa. Eu digo, tu já tirou? Claro.
né? E eu acho que a gente não tem... a gente tem que combater essa pseudociência com ciência. Foi isso que o Ari colocou muito bem. Então, quando tu me pergunta sobre o futuro, eu vejo que cada vez mais a gente vai ter mais medicação, a gente vai ter mais cirurgia e a gente vai ter mais endoscopia. Porque vão ter... o polimorfismo da obesidade ele é tão grande que vão continuar existindo perfis de pacientes para todas as técnicas. A cirurgia não vai acabar com a medicação. A medicação também não vai acabar com a endoscopia. O que vai ter cada vez mais, e eu acho que aí vem uma questão até mais política, talvez, social, que a gente acabar com esse ranço, que tu que faz endoscopia, briga comigo que faço cirurgia. A gente tem que cada vez mais se integrar para saber tratar esse paciente, porque uma hora o paciente vai ser teu, uma hora ele vai ser meu, outra hora ele vai ser nosso. E a gente tem que estar preparado para isso. Então, quando a gente fala sobre obesidade, a gente tem que saber que ele é multidisciplinar. Ponto. Não é o cirurgião que vai resolver, não é o endoscopista que vai resolver, não é só a nutricionista, mas somos todos juntos acolhendo, entendendo esse paciente. Então, eu vejo o futuro com muito otimismo, porque a gente vai ter um arsenal cada vez maior. Seja com as medicações, com a endoscopia, enfim, com a própria... a cirurgia vai acabar porque a gente vai identificar o fator da obesidade. Cara, se tu for pegar um mapa genético, enfim, essas coisas, talvez, né, assim como a gente descobriu algumas terapias gênicas, né, as imunoterapias para algumas doenças, aí a gente sabe que tem lá, atuando lá no receptor, enfim. Mas para a obesidade tem tanta coisa envolvida. Tão complexo, né? Como é que tu vai ter uma pílulazinha? Que vai acabar com algum dos métodos. Não vai ter. E eu acho que quando a gente, mudando o conceito, talvez, que é uma coisa que tem vindo, né, tu falou sobre o futuro, a gente tem que cada vez mais pensar menos na bariátrica e mais na metabólica. Porque obesidade não é uma doença do peso, ela é uma disfunção metabólica. Então, a gente tem levado isso dentro da própria cirurgia, tanto é que o nome da nossa sociedade é Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E tem alguns médicos, não só no Brasil como no mundo, que têm tentado levar o nome da questão metabólica. E aí vem a questão da porta de entrada, né? Por onde que esse paciente às vezes chega? Quantos pacientes vieram consultar, seja contigo, Ari, ou com o Gabriel? Doutor, eu veio aqui na ecografia uma esteatose no fígado, aqui uma gordura no fígado, eu vi... isso não tem problema, a gente sabe que se tu perder um pouquinho de peso, isso vai se resolver. Não, cara, essa é a hora da gente trazer esse paciente para dentro. Ou aquela mulher que chegou na gineco não conseguindo engravidar porque está com excesso de peso. Então, é essa informação que a gente tem que levar. Existem momentos para a gente acolher esse paciente e cabe a nós, médicos, levar essa informação, levar esse conceito de que o tratamento da obesidade ele é importante, ele impacta diversos colegas. O próprio ortopedista, que, né, a gente brinca lá, que vai só mexer no osso. Não, cara, a cirurgia do joelho dele vai ficar muito melhor se o paciente perder peso antes da cirurgia. Então, por que esse paciente não pode ser encaminhado para um tratamento efetivo? E eu complemento, Rodrigo, antes de encaminhar o encerramento, que nós também temos um papel em inserir esse conhecimento científico aqui nos meios digitais, onde a gente chega a um número enorme de pessoas, onde é um campo para a pseudociência também que acaba ocupando grande parte do espaço. Então, nós aqui fazendo esse serviço de levar conhecimento com confiabilidade para as pessoas, conhecimento científico mesmo, baseado em literatura científica, baseado em evidência, com técnica científica, eu acho que já é um grande passo e eu acho que a gente dá faz um grande avanço, aí, uma grande contribuição para que esse futuro seja ainda melhor. Bom, o tempo já se esgotou, né? Quando o papo é bom, passa rápido. Exatamente. Então, antes de encaminhar o encerramento, mais uma vez, Rodrigo, eu gostaria de te agradecer. Foi um prazer te ter aqui hoje nesse episódio tão importante, né? Que é o nosso episódio de encerramento do tema obesidade. Vem muito mais por aí, então sigam nos acompanhando nas próximas temporadas, né? Mas encerrar o tema obesidade contigo foi um prazer para nós. Obrigado aí pela tua participação. Que isso, Gabriel. Eu que agradeço o convite. Para mim foi uma honra e mais uma vez parabenizo vocês pela excelência no conteúdo, na forma como vocês estão transmitindo informação para todo esse público aí. Parabéns. Ari, obrigado aí por mais uma. Obrigado. Então, vamos dar o encerramento, mas hoje o encerramento lá, olhando para a câmera, pedindo então que vocês curtam, compartilhem, interajam com esse conteúdo, interajam com os nossos episódios, porque o grande objetivo é levar informação de qualidade
ao meio médico. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Um grande prazer. Prazer.